Aula semanal Cursol número 101, né? Nossa 101ª aula. Eu sou o professor Flávio Barcelos, eu falo sobre energia solar fotovoltaica há mais de 6 anos aqui no YouTube. Disponibilizo conteúdo gratuito, conteúdo responsável, conteúdo técnico, conteúdo nos mais diversos níveis, desde o iniciante até o intermediário, até o avançado. E você pode se beneficiar desse material acessando aqui o nosso canal, tornando-se um inscrito no canal, né? Ativando notificações, recebendo isso aí. Toda semana eu coloco uma aula inédita, uma aula que não necessariamente ela fica, né? Então você pode ver que eu não tenho nessa playlist, não tem todas as aulas, porque algumas dessas aulas a gente acaba retirando e colocando nos cursos fechados, né? Nos cursos direcionados, nos cursos dos alunos pagantes, mas de qualquer forma eu me comprometo sempre a deixar pelo menos uma semana, né? No mínimo uma semana essa aula fica disponibilizada para vocês. Algumas ficam mais, algumas eu entendo que são conteúdos estratégicos, importantes, que elas precisam ficar disponíveis gratuitamente para o maior número possível de pessoas. E então, de qualquer forma, se você quiser acompanhar todas as aulas, basta que você esteja inscrito no canal com as suas notificações ativadas aí, que você realmente não vai perder nenhum conteúdo. Um outro caminho, uma outra forma de você se manter atualizado também é nos acompanhar nas outras redes sociais. Por exemplo, no Instagram, que é Cursol Energia Solar, né? Cursol Energia Solar. Você localiza a mim, professor Flávio Barcelos, e todo o nosso conteúdo aí, o conteúdo preparado pela gente aí ao longo desses anos. Legal? Também pode nos escrever aqui. Abaixo desse vídeo eu vou colocar as formas de contato, ok? Então tem grupos no Facebook, tem páginas no Facebook também de divulgação. Então você com certeza encontrou aqui um caminho, um local, né, um ambiente apropriado para você se capacitar tecnicamente. Legal, então qual é o tema da aula de hoje? O tema da aula de hoje mais uma parte, né, uma etapa de comentários sobre a norma NBR 16690, que é a norma mais importante na parte de instalações de sistemas fotovoltaicos. Então eu já fiz algumas aulas anteriores falando de trechos anteriores e hoje a gente vai falar sobre o item 4 da norma. É um item importantíssimo que fala sobre os arranjos gerais, as concepções gerais, os conceitos gerais que nortearam, que basearam a elaboração dessa norma. Beleza? Então, me acompanha aqui no meu computador. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Então, a gente está aqui na primeira página da norma, onde vou navegar aqui para o sumário, né? Então, a gente já falou aqui dos itens 1, 2, né? Parte de referência normativa, os termos e definições, e hoje a gente vai falar sobre o item 4, né? Que fala sobre os princípios fundamentais, características gerais e configurações de um arranjo fotovoltaico. Então, vamos lá para a página 11. Vamos ver aqui. Beleza, aqui na página 11 já vamos aumentar um pouco o zoom para ficar, né, um pouco mais fácil a visualização. Perfeito. Então, a primeira parte aqui, né, a gente tem aqui, peraí, deixa eu melhorar um pouco aqui, tira essa barra lateral. Então a gente tem aqui, ó, princípios fundamentais que norteiam a NBR 16690, especificados na NBR 5410, ou seja, se aplicam, né? Ou seja, item 4.1. Então ele está fazendo uma referência à norma 5410, que é a norma de instalações de baixa tensão. Então, vamos dar uma olhada lá no que fala o item 4.1 e aproveitar e ver também 4.2, porque ele faz a mesma frase aqui, os requisitos especificados na 5410, 4.2 se aplicam. Então, ele pegou e referenciou a 5410, né, nos itens 4.1 e 4.2 também. Então, vamos aqui no sumário e ver o que ela fala nesses itens. Então, olha aqui, ó, 4.1, princípios fundamentais, mesma associação, mesma numeração. E, além disso, eu tenho aqui, ó,
Proteção contra choques elétricos é o subitem 4.11. Eu não vou entrar, né, porque a 5410 é uma norma já de conhecimento aí de todo mundo que trabalha na área de elétrica. Então, para você fazer uma instalação elétrica fotovoltaica, né, antes de mais nada você precisa estar habilitado, ser competente para fazer uma instalação elétrica de baixa tensão comum. Então, ela fala aqui sobre os conceitos de proteção de choque elétrico, conceitos de proteção contra efeitos térmicos, contra sobrecorrente, contra corrente de falta, sobre tensões, né? Fala sobre os serviços de segurança que devem ser mantidos, os desligamentos de emergência, né? Como é que é feito o seccionamento, a abertura desses circuitos, a independência, seleção de componentes, a prevenção, instalação. Então, toda essa parte aqui, ó, verificação, qualificação profissional, toda essa parte da instalação elétrica em si, ela é exatamente igual, tá? Então, todos esses itens aqui. Então, ela se refere, né, em especial ao princípios fundamentais, né, 4.1, e ao 4.2, as características gerais, determinação das características gerais. Então, todo o item 4 da NBR 5410, ele está, né, referenciado e associado aqui na norma fotovoltaica. Então, 4.1 e 4.2 se aplicam. Aí a gente vem então para coisas que começam a ficar diferentes. Por exemplo, configurações do arranjo fotovoltaico. Então, só faz sentido, né, falar em arranjo fotovoltaico em sistemas fotovoltaicos. Então, a gente tem aqui as primeiras definições. Então, ela fala assim, com relação... Ó, essa figura 1, ela mostra, ó, configuração funcional geral, onde ela mostra um arranjo, né, o que seria o arranjo, né, que seria um ou mais módulos, né, um cabo de alimentação e um chamado circuito de aplicação, né? São esses dois, vamos dizer assim, esses dois blocos principais aqui. O bloco da alimentação, do arranjo, e o circuito de aplicação. E ele fala aqui, logo abaixo, que 3 circuitos de aplicação são considerados. Então, esses circuitos de aplicação eles podem cair em 3 situações, 3 casos. Um deles, o arranjo fotovoltaico é conectado a cargas em corrente contínua. Então, quando eu tenho aqui minhas cargas já alimentadas em corrente contínua, por exemplo, circuitos de alimentação, né, iluminação a LED em corrente contínua, por exemplo, um circuito de bomba, né, de bombeamento para irrigação, por exemplo, com o acionamento direto, o motor direto, a bomba, o motobomba direto ligado em corrente contínua, é um circuito de aplicação em corrente contínua. Além disso, eu tenho outras situações aqui. Uma outra, o arranjo fotovoltaico é conectado a um circuito de corrente alternada via UCP, né? Lembra que a gente fez uma aula de nomenclatura aqui da norma e nossa norma considera UCP os equipamentos, as unidades de condicionamento de potência, né? Os equipamentos que fazem o papel, por exemplo, do inversor ou de um controlador de carga. Então, quando ele é conectado em corrente alternada, seria um inversor, né? No caso, on-grid. Então, o arranjo fotovoltaico é conectado ao inversor, que inclui ao menos isolação galvânica. Isolação galvânica é um transformador, né? Então, o inversor que tem transformador entre a parte CA do inversor e a parte CA da rede elétrica. Então, essa é uma outra situação, outro cenário de circuito de aplicação. Um outro, né, e o terceiro aqui, está aqui em cima, né, na página seguinte, o arranjo fotovoltaico conectado a um sistema em corrente alternada via o CP, que não inclui isolação galvânica. Nos sistemas de microgeração, nos sistemas de telhado, residenciais de pequeno porte mais comuns, os inversores atualmente eles não possuem isolação galvânica, né? Vamos dizer assim, é a situação mais comum, mais típica. Então, é esse caso aqui, né? Você liga os módulos no inversor e o inversor direto na rede elétrica sem passar por um transformador. Então, esses são os 3 casos. Depois a norma cita os esquemas de aterramento, né? E em especial falando sobre os aterramentos funcionais, né? O que é um aterramento funcional? Né, que ela descreve aqui nesses primeiros parágrafos. Aterramento funcional é aquele aterramento que você liga a parte de aterramento num condutor vivo, num condutor, no caso da parte de corrente contínua,
né, seria no positivo ou no negativo dos módulos, né, do inversor, da entrada do inversor. Então, é um condutor que faz parte realmente do circuito funcional, do circuito de funcionamento do sistema fotovoltaico. Okay? Então, ele fala que assim, o aterramento funcional deve ser feito de acordo com as condições a seguir. Então, aí relata aqui, descreve três condições. A primeira, existir no mínimo isolação galvânica entre os circuitos de corrente contínua e em corrente alternada. Essa isolação pode ser. E aí, isolação galvânica não necessariamente é um transformador convencional, um transformador eletromagnético. Né? Isolação galvânica pode ser, por exemplo, através de circuitos óticos, tá? Ou de alguma outra forma que você não tenha conexão elétrica de um lado com o outro. Essa isolação pode ser interna quanto externa ao UCP, ao inversor. Quando for externo ao inversor e ao UCP for um inversor, esse deve ser compatível com esse tipo de configuração. E a isolação galvânica deve ser realizada por um transformador para cada inversor, um transformador com vários enrolamentos, sendo que cada enrolamento está ligado em um inversor, e um inversor compatível com esse tipo de configuração. Tá? Então, eu posso ter um aterramento funcional desde que eu tenha a minha saída dos inversores acoplada à rede através de transformadores. Outra situação que é permitida, você aterrar um dos condutores funcionais, que o aterramento dos condutores vivos seja feita em um único ponto do aterramento do arranjo, né, e que tenha um dispositivo interruptor seccionador do arranjo fotovoltaico entre a entrada em corrente contínua e o arranjo. Uma das condições adicionais ainda pode ser aplicada. Quando eu tiver um condutor vivo do arranjo diretamente aterrado, eu faço isso através de uma proteção por desconexão automática. Ou seja, um elemento, né, que vai desconectar automaticamente, que vai desligar, que vai proteger o circuito assim que ele detectar algum tipo de falta no condutor de aterramento funcional. Então, um disjuntor, por exemplo, poderia fazer esse papel, ou um relé de proteção. Quando um condutor vivo do arranjo for aterrado por razões funcionais via resistência, né, um acoplamento via resistência, é requerida a proteção por um dispositivo supervisor de isolamento. Então tem que estar um elemento detector de falta, um dispositivo de proteção aí, detector de fuga à terra e desconectar isso aí. Então essas são as situações onde eu posso aterrar um dos terminais, positivo ou negativo, normalmente é o negativo, né, do sistema, chamados condutores vivos. E aí a gente entra na parte de esquemas elétricos dos arranjos. Uma série de figuras, né, figuras de 2 a 6 aqui, que apresentam as configurações básicas dos arranjos formados por uma única série, né, na figura 1, múltiplas séries, na figura 2, múltiplos subarranjos. Então a gente pode ter uma única série, lembra que a gente comentou na aula anterior também, que é a string, né, a famosa string. Então pode ser formado por uma única string, pode ser formado por várias strings, a gente vai ver aí também uma figura mostrando isso. Pode ser formado por múltiplos subarranjos. Subarranjos são conjuntos de módulos. Então eu posso ter, por exemplo, 20 módulos em um subarranjo, e outros 20 módulos em uma outra água do telhado, por exemplo, em uma outra parte da instalação, em uma outra edificação ali próxima, formando um outro subarranjo, conectado ao mesmo inversor, né? Mesmo UCP. Então elas podem estar conectadas com uma entrada em corrente contínua, que essa entrada em corrente contínua é o chamado, que a norma chama de SPMP, né? Que são os MPPTs, né? O seguidor de ponto de máxima potência. Então pode ter um único MPPT, pode ter várias entradas MPPT individuais, ou pode ser conectadas em paralelo, né, internamente a UCP, como a gente vai ver aí mais futuramente em um barramento de corrente contínua. Então, começando aqui, né, então a figura 2. Figura 2 mostra uma única string. Então,
tem uma única string, formando um único subarranjo, ligados ao UCP, que é o nosso, mais comumente seria o nosso inversor. Beleza? Então a gente tem aqui um dispositivo opcional que ele pode ser obrigatório ou não, né? Proteção contra sobrecorrente. Então a gente vai ver numa próxima aula, que é o item 5, né, quais são as condições que tornam esse fusível aqui, ou esse elemento de proteção obrigatório. Então, beleza, esse aqui é o arranjo mostrando uma única string ligada em uma única entrada do inversor. Essa foi a figura 2. Aí eu tenho aqui a figura 3, né, mostrando múltiplas séries, né, múltiplas strings. Então eu tenho várias strings, ó, de um conjunto de módulos em série. E essas strings, elas estão ligadas numa caixa de junção, numa string box, né? Elas estão ligadas numa string box aqui de corrente contínua. Essa string box aqui de corrente contínua pode sair um cabo do arranjo fotovoltaico e entrar em uma entrada do inversor, em uma entrada MPPT do inversor. Ok? Então essa é a arranjo fotovoltaico com múltiplas séries. Na figura 4, vou até diminuir ela um pouquinho aqui para caber toda na tela, né? Na figura 4 aqui, então, eu tenho um arranjo fotovoltaico com múltiplos subarranjos. Então, olha só, eu tenho aqui um subgrupo, né, um subarranjo, e um outro subarranjo aqui, outro subgrupo. E cada um desses subarranjos, eles têm várias strings, então tem múltiplas strings também. Então essas múltiplas strings chegam aqui numa string box, numa caixa de junção. Esse subarranjo de baixo chega em outra caixa de junção, outra string box. Esses cabos são interligados até um outro ponto aqui, né? Então, ó, que são os dispositivos de seccionamento do subarranjo e de proteção. Então tem que ter seccionadores aqui e tem que ter proteções aqui, né? Então isso aqui pode ser uma outra caixa de junção ou uma caixa de junção provavelmente mais próxima aqui do inversor também. Então aí dessa string box aqui intermediária, eu tenho o meu cabo indo para o inversor, o UCP, ok? E aí também esse dispositivo aqui de proteção, esse fusível ou disjuntor, ele vai ser dimensionado de acordo com o item 5.3 que a gente vai ver mais à frente. Aí eu tenho também um seccionador aqui. Esses seccionadores são necessários para que eu faça intervenções, faça manutenções, possa acessar os trechos intermediários, né? Por isso que eu tenho seccionador aqui, tenho seccionador aqui, né, em cada trecho intermediário de junção. Okay? Então, quando o sistema vai começando a ficar maior, eu tenho esses novos elementos aí. Então, esse aqui é a figura 4, arranjo fotovoltaico com múltiplos subarranjos fotovoltaicos. Eu ainda posso ter uma situação onde cada um desses subarranjos, eles estão entrando em uma SPMP independente, ou seja, no MPPT do inversor, né, numa entrada independente do inversor, para cada um dos subarranjos. Então aí eu não tenho aquela string box intermediária de junção, né, dos cabos dos subarranjos, eles vêm de cada uma das suas string box aqui do subarranjo, já vem o cabo direto e entra na entrada correspondente do inversor. Essa topologia aqui, essa arquitetura, é o esquema da figura 5, o esquema de arranjo fotovoltaico com um CP com múltiplas entradas em corrente contínua com SPMP individuais. Então, essas múltiplas entradas, elas se referem aos MPPTs. Né? Aqui, ó, MPPT1, MPPT2 e MPPT3. E eles conseguem fazer o rastreamento da máxima potência, do ponto de máxima potência, para cada um dos subarranjos independentemente. Então essa é a ideia. Aí a gente tem aqui, finalmente, a figura 6, mostrando aqui, ó,
um esquema de arranjo fotovoltaico com o CP, né, que é o elemento de eletrônica de potência, né, o inversor, no caso, com múltiplas entradas em corrente contínua, conectadas internamente a um único barramento comum. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho as strings conectadas a uma string box. Essa string box, então, ela vem diretamente para o barramento da UCP. Então, isso aqui seria mais comumente encontrado nos inversores de grande porte, nos inversores centrais, onde eles não têm MPPTs individuais, né, são conectados diretamente no barramento de corrente contínua. Por que isso acontece? Por que um inversor não vai ter MPPT, principalmente um de grande porte? Quando ele tem uma aplicação em usina, por exemplo. Então, quando eu estou com uma usina de grande porte, né, com as mesas todas instaladas, apontadas para o Equador, apontadas para o norte, com a inclinação ótima ou com rastreadores, elas já fazem essa adequação para a máxima potência aqui no nível da captação. Então ela já chega aqui, né, na minha corrente contínua, sem uma necessidade de eu ter um algoritmo de MPPT independente para cada um dos subarranjos. Todos os subarranjos já chegam, né, no seu ponto ótimo aqui. Então eu simplesmente conecto um barramento comum. Então são inversores otimizados para trabalhar com usinas de solo, com usinas que já estão com questões de sombreamento, questões de inclinação, questões de orientação azimutal, toda resolvida já. Ok? Então essa aqui é a situação do arranjo fotovoltaico com múltiplas entradas em corrente contínua ligadas internamente em um barramento de corrente contínua comum, sem SPMP ou MPPT. Aí agora eu tenho aqui, ó, uso de UCP com múltiplas entradas em corrente contínua. Vamos ver aqui, ó. Né? Então essa aqui é a descrição desses arranjos, dessas figuras que a gente já comentou, né? Então cada uma delas aí, que eu já falei, até finalmente aqui ó, o corrente contínua ligada internamente a um barramento comum, tá? E agora então o próximo é séries fotovoltaicas construídas com UCPs auxiliares em corrente contínua. O que é uma UCP-CC, né? Ele chamou aqui de UCP-CC. UCP em corrente contínua. UCP em corrente contínua é o que a gente conhece como otimizador. São os otimizadores. Certo? Então, otimizador de potência. É aquele equipamento de eletrônica que no mercado é conhecido como MLPE. Né? Eletrônica de potência a nível de módulo. Eletrônica de potência aplicada ao módulo. Ou seja, eu instalo um otimizador na saída do meu módulo fotovoltaico e a saída desse otimizador é em corrente contínua. Então ele é um elemento de UCP, só que ele é em corrente contínua ainda. E aí ele serve para que eu tenha cada módulo otimizado. Né? Cada módulo já está com o seu ponto de máxima potência identificado. Então você consegue ligar isso no inversor, por exemplo, um módulo apontado para o norte, outro módulo apontado para o sul, outro módulo com inclinação 20 graus, outro com inclinação 30 graus. Então você consegue, numa condição totalmente desfavorável, totalmente aleatória e variada, otimizar cada um dos módulos a nível do módulo. Esse é o objetivo do otimizador de potência, chamado de UCP-CC. E aqui, então, a gente tem a descrição. Primeiro, falando aqui, ó, não é exigido dispositivo interruptor seccionador entre o módulo e o otimizador, desde que a entrada do otimizador esteja disposta de maneira que a tensão máxima esteja na faixa 1 da tabela A1 da NBR 5410. Então, se a gente for lá de novo, lá na 5410, né, procurar aqui a tabela A1, ó, tabela A1, anexo A. Então ele fala aqui, ó, se eu tiver na faixa 1, né, faixa 1 aqui, níveis menores de tensão em corrente contínua, entre polo e terra ou entre polo e polo,
né, positivo e negativo, eu tenho que ter sempre uma tensão menor ou igual a 120 volts. Ou seja, é isso que caracteriza a possibilidade de eu não ter que usar um dispositivo interruptor seccionador, um disjuntor, por exemplo, na saída do otimizador, na saída do módulo e na entrada do otimizador. Então, entre um e outro eu não preciso colocar, desde que ele seja de entrada menor do que 120, o que é muito comum, aceitável, né? Então, a gente tem otimizadores aí para um módulo, você tem módulos aí na faixa de 40 a 55 volts, mais ou menos, até, né? Você poderia ter até 120, mas não tem módulo dessa tensão tão elevada assim, módulo individual. Se eu usar um otimizador para cada 2 módulos, por exemplo, esses módulos podem estar, né, em entradas individuais do otimizador. Então a gente tem essa possibilidade aí. E aí até no caso de existir um otimizador para 2 módulos em série, por exemplo, ainda assim eu poderia, né, desde que não ultrapassasse 120 volts, eu poderia utilizar ele sem nenhum tipo de disjuntor, né, de interruptor seccionador. Desde que exista dispositivo de obstrução de entradas em aberto, então você está com 2 entradas, usa uma só, você coloca uma obstrução na entrada em aberto. Isso também o próprio fabricante do otimizador ele fornece. E o comprimento do cabo entre o módulo e o otimizador não seja maior que 5 metros. Isso também, na maioria dos casos, é sempre atendido, porque o otimizador é colocado atrás, né, na traseira do módulo ali já, ou bem ao lado, bem próximo. Então, isso dificilmente ultrapassa 5 metros, a não ser uma situação de exceção, né? Mas a norma está prevendo isso aí. E aí a gente então tem aqui a figura mostrando, né, uma série fotovoltaica construída com otimizadores, com o CPCC. Então o CPCC aqui é o otimizador aqui ligado atrás do módulo, um para cada um. Eles podem estar ligados em série, né, e chegando no inversor aqui, na entrada do inversor. Aí a gente então tem também todas as observações aqui com relação ao dispositivo de proteção contra a sobrecorrente, que a gente vai ver futuramente, e os seccionadores do arranjo fotovoltaico e o cabo de interligação. Seguindo aqui para a próxima, então aquela ali é a figura 7A, né? Os otimizadores ligados em série, e a gente tem a figura 7B com os otimizadores ligados em paralelo, né? CPCC aqui ligados em paralelo, também com as mesmas observações. A gente tem agora um item que trata sobre os arranjos série e paralelo, né? Faz algumas observações sobre as configurações dos módulos. Então, os arranjos devem ser projetados de modo a evitar a circulação de corrente dentro do próprio arranjo, isso é, entre as séries conectadas em paralelo. Então, para que isso aconteça, eu preciso que as séries tenham exatamente a mesma tensão. Se elas tiverem a mesma tensão, não vai ter circulação entre elas. Só que a gente às vezes não consegue ter exatamente. Então, uma margem que é admitida, né, é que você tenha 5% de diferença. Então, dentro de uma margem de 5%, elas não devem possuir tensão de circuito aberto diferentes aí de uma diferença de 5% entre elas. Algumas notas aqui, ó. Questão de segurança importante. Se as séries fotovoltaicas em paralelo possuírem tensões diferentes, isso resultará numa circulação de corrente entre as séries. Quando o dispositivo interruptor estiver aberto, essas correntes podem continuar circulando entre si, representando um risco potencial se as conexões do arranjo forem desfeitas. Então, isso é uma situação de observação, né, para que elas não tenham corrente de circulação entre elas, porque senão você simplesmente abre aqui, ó, né, o dispositivo de seccionamento, mas aí continua tendo circulação de corrente entre as séries. Para reduzir o problema de mismatch, né, que é o descasamento de parâmetros, e melhorar o desempenho do arranjo, recomenda-se que todos os módulos conectados a um mesmo SMTP de uma UCP sejam da mesma tecnologia. Isso também é uma recomendação, né, que a gente enfatiza bastante. Utiliza módulos iguais, mesma tecnologia, mesma série, mesmo modelo.
né? Adicionalmente, recomenda-se que todos os módulos conectados ao mesmo SPMTP de UCP tenham características elétricas similares, incluindo corrente de corrente contínua, tensão de circuito aberto e máxima potência, tensão e corrente de máxima potência e coeficiente de temperatura. Então, procurar casar, procurar fazer com que eles tenham isso idêntico. É claro que às vezes você não encontra, você tem que substituir um módulo, não encontra mais ele no mercado, então tem que procurar o mais próximo possível. Recomenda-se que esse problema de projeto seja considerado pelo projetista instalador, particularmente quando houver substituição de módulos ou modificação de um arranjo existente. Então, levar isso em consideração. Num caso de grandes usinas, né, tem um estoque, né, permanece em estoque. Pode-se resolver também a questão da ampliação de uma usina, colocando novos inversores, ao invés de você aumentar a quantidade de módulos em um arranjo já existente, você instala um novo inversor com módulos de tecnologia diferentes também, para que eles não tenham que interagir, não tenham esse problema de mismatch num mesmo arranjo. Aí na nota 4, recomenda-se que módulos pertencentes eletricamente ao mesmo SPMP, né, o mesmo MPPT, possuam o mesmo azimuth e a mesma inclinação dentro de uma margem de 5 graus, tanto para o azimuth quanto para a inclinação. Por quê? Porque a gente sabe que para cada inclinação, para cada azimuth, a produção do módulo vai ser diferente. E se você tiver isso no mesmo MPPT, isso vai comprometer o funcionamento de todos eles. Módulos fotovoltaicos ou grupos de módulos conectados a distintos MPPTs podem ser orientados e inclinados de forma independente. Então, aquela história também. Se eu tenho um módulo se eu tenho um telhado numa água com uma inclinação, e um outro telhado em outra água, outra inclinação, eu vou ligá-los em MPPTs independentes, para que, por exemplo, o que está inclinado voltado para o norte tenha a otimização de todos eles, né, voltados para o norte, e o outro que está voltado, os módulos voltados para o sul, eles têm otimização também de todos eles que estão voltados para o sul, e um outro MPPT independente. É isso que está falando essa nota 4 aqui, ok? Prosseguindo aqui, então, aí a gente fala dos sistemas que tenham bateria, né? No caso dos sistemas off-grid ou dos futuros sistemas aí que possam operar de forma híbrida, a gente tem que prever a bateria como uma fonte de alta corrente, né? Então, a localização do dispositivo de proteção contra sobrecorrente em sistemas com bateria é geralmente entre a bateria e o controlador de carga e o mais perto possível da bateria, tá? Esse dispositivo de proteção pode ser utilizado para fornecer a proteção contra a sobrecorrente para o cabo do arranjo, desde que o mesmo tenha sido projetado para suportar corrente igual ou superior à corrente nominal do dispositivo de proteção contra a sobrecorrente da bateria. Então, você coloca um dispositivo para proteger a bateria e, caso o cabo suporte mais corrente, né, do que a bateria, ele pode também estar contemplado na proteção desse dispositivo aí. A proteção contra a sobrecorrente deve ser instalada em todos os condutores vivos não aterrados. Então, eu tenho que colocar todos eles passando pelo disjuntor, por exemplo, ou passando por um fusível em cada um desses condutores. Consideração com relação às possíveis condições de falta, né? A gente agora está falando aqui que os sistemas com bateria têm altas correntes, né? Devido à característica da bateria. A bateria funciona como uma fonte de tensão e ela tem baixa resistência interna, né? No item 5 a gente vai tratar dessas questões aí de como calcular isso aí. E aí, no parágrafo seguinte, a gente fala que a norma fala que os sistemas fotovoltaicos sem baterias, eles comportam-se como fonte de corrente durante uma falta, durante um curto-circuito. E uma fonte de corrente, ela não tem problema você ter um curto-circuito nela, porque a corrente não aumenta, diferente da bateria. Então, o módulo alimentando um curto-circuito, ele não aumenta a sua corrente, é praticamente corrente de funcionamento normal. Já a bateria alimentando um curto-circuito é um grande problema, porque, né, ela é uma fonte de tensão, então ela teoricamente ela consegue fornecer correntes infinitas num curto. Já uma fonte de corrente, não. Uma fonte de corrente fornece só a corrente que ela é nominal dela.
Então isso não é muito problema para um sistema que não tem a bateria. A corrente de falta depende do número de séries, depende da localização da falta, depende do nível de irradiância, ou seja, uma falta, um curto-circuito ao meio-dia vai ter uma corrente diferente de um curto-circuito às 7 horas da manhã, às 8 horas da manhã. Cada horário do dia vai ser diferente por causa do nível de irradiância. Então isso faz com que a detecção do curto-circuito seja muito difícil. Difícil não do ponto de vista de que a corrente vai ser muito alta e ele vai ser, né, um estrago muito grande. Não, é difícil no sentido de que eu não sei se aquilo é uma corrente normal de funcionamento ou um curto-circuito. O dispositivo de proteção é difícil detectar, ele diferenciar se aquilo é o funcionamento normal ou se aquilo é o funcionamento no curto. Arcos elétricos podem ser formados em um arranjo com correntes de falta que não provocariam a atuação de um dispositivo de proteção, porque ainda é uma corrente baixa, mas mesmo assim ela é suficiente para provocar um arco. As implicações no projeto elétrico dos arranjos, por causa disso, são possibilidade de falta entre linha e terra e desconexão inadvertida entre cabos dos arranjos. Então, poderia ter uma atuação indevida dos elementos de proteção ou detecção de falta à terra e interrupção da falta que sejam necessárias como parte das funções do sistema de proteção, dependendo do tamanho do arranjo e da localização da falta para eliminar o risco de incêndio. Então, a gente precisa instalar dispositivos de detecção de falta à terra diferente simplesmente pelo nível de corrente. Não o nível de corrente que vai desarmar, e sim a falta à terra, um elemento do tipo, por exemplo, diferencial residual. Então a gente vai ver tudo isso aqui no item 5.3, a questão dos requisitos de proteção contra a sobrecorrente, e nos itens 5.7, proteção contra falha de isolamento, contra falta à terra. E finalmente, a norma começa a falar também sobre considerações com relação à temperatura, porque a temperatura afeta a operação dos componentes, e os componentes eles são especificados em condições STC, Standard Test Conditions, condições de teste padrão, 25 graus Celsius, só que na operação, na prática, eles vão estar funcionando em temperatura diferente. Tipicamente, uma célula, ela está, por causa da corrente e da dissipação de potência que ela está provocando, ela vai tipicamente estar funcionando a cerca de uns 30 graus acima da temperatura ambiente. Tá? A gente precisa então cuidar para que os equipamentos eles tenham ventilação adequada, refrigeração adequada, tá? Então os equipamentos eles sejam capazes de resistir à temperatura máxima de operação, considerar as temperaturas mais extremas, nos piores casos. Deve-se considerar o aumento da tensão gerada por células fotovoltaicas devido à diminuição. Um grande problema no sistema fotovoltaico é a operação no frio também, porque no frio a tensão de circuito aberto dos módulos, das células e dos módulos, consequentemente, e dos arranjos, eles aumentam. Quanto mais frio, maior é essa tensão. Então isso pode também ser um risco, deve ser considerado no projeto. Com relação ao desempenho, alguns fatores aqui que tem que ser considerado. A questão do sombreamento parcial, recomenda-se cuidados para selecionar o local da instalação. É importante que o sombreamento seja reduzido o máximo possível. A questão do aumento de temperatura, então a instalação dos módulos, ele tem que ser de forma, como eu falei anteriormente, a prevenir aí um sobreaquecimento, ou seja, colocar eles de forma que tenha uma refrigeração. Queda de tensão nos condutores, os condutores têm que ser dimensionados a fim de não oferecer uma queda de tensão muito grande, então tipicamente 3% da tensão do arranjo. Obstrução da superfície do arranjo por causa de poeira, sujeira, dejeto de aves, neve, geada, poluição, tudo isso aí tem que ser levado em consideração também, e até num caso de necessidade de prevenção de limpeza, você prever uma limpeza, você projetar, você planejar uma limpeza. A questão da orientação e inclinação, o melhor desempenho, como a gente sabe, é obtido orientando
o arranjo para o Equador, ou seja, no nosso caso aqui para o norte, com uma inclinação próxima à latitude. Ok? Levar em consideração também a degradação dos módulos, então a gente sabe que o módulo, em geral, ele vai perdendo cerca de 1% a cada ano da sua capacidade de produção, então isso tem que ser levado em consideração no projeto também. E, finalmente, as questões do projeto mecânico, né? Projeto mecânico, as estruturas de suporte têm que aguentar os esforços. Então, se for um telhado, tem que suportar o peso dos módulos, cada módulo aí tem em torno de 30 a 40 quilos, né, com estrutura já, com a parte de fixação. Aspectos térmicos, né, a parte o módulo tem que ter um pequeno distanciamento do telhado para que possa ter uma refrigeração por convecção ali, uma ventilação natural. Cargas mecânicas, né, como eu falei, peso do módulo no telhado, forças devidas ao vento, ou seja, esse módulo ele também não pode estar alto o suficiente ou estar formando um ângulo ali que permita que eu tenha esforços de arrancamento aí por causa de vento, ou seja, não vou colocar, se o meu telhado, por exemplo, tem uma inclinação, né, tal, eu não vou colocar o meu módulo aqui, a inclinação está errada, então vamos botar ele aqui assim, né? Vamos tentar fazer um ajuste, ou essa inclinação aqui não é suficiente, né? Eu vou aumentar mais a inclinação aqui, fazendo um ponto aqui de aerodinamicamente perigoso para que os ventos arranquem essa estrutura toda. Então você tem que ter todo esse cuidado aí. Tem a questão do acúmulo de materiais, corrosão, né? Corrosão, então a escolha dos componentes aí, o frame do módulo, a estrutura do módulo em si, normalmente é de alumínio, né? Agora, a parte de fixação, então, tem que ser escolhida adequadamente. Se você estiver numa região, por exemplo, litorânea, né, que tem maresia, então tem que ser resistente à corrosão e resistente ao envelhecimento. E, finalmente, a questão de radiação UV também. Todos os elementos plásticos, os elementos aí de apoio, aí, de estrutura, tipo cinta de fixação, os eletrodutos, as anilhas, elas têm que ser resistentes à radiação UV, uma vez que elas vão ficar expostas ao tempo, né, para que você tenha a vida útil esperada. Então, esse foi, né, então aqui já começa o item 5. A gente hoje falou sobre o item 4 todo da norma, um item extenso, ele trata bastantes aspectos, bastantes conceitos, e foi todo ele comentado aqui com você. Então, dentro do nosso objetivo de fazer esse comentário da norma, esse esclarecimento da norma, a gente deu um passo grande hoje. Essa aula, então, foi bem importante. Beleza, galera? Essa foi a nossa aula semanal por Sol número 101. Espero que você tenha gostado. Se isso fez sentido para você, se isso te ajudou de alguma forma, compartilha esse conteúdo, né, para alcançar o maior número possível de pessoas. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal e acompanha a gente nas redes sociais. Valeu? A gente fica por aqui hoje e até a próxima semana. Um abraço, até mais!